Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse domingo, ela nos convida a refletir sobre um dos elementos essenciais da vida cristã e do crescimento como cristão, também no seguimento a Cristo, que é a oração. Mas o que é a oração? Como devemos fazê-la? As leituras nos dão dois exemplos concretos, o exemplo de Abraão e o exemplo de Jesus Cristo. Na primeira leitura, no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de 20 a 32, Abraão reza intercedendo por Sodoma e Gomorra. É a primeira vez na Bíblia que o homem inicia uma conversa com Deus. O diálogo de Abraão com Deus é um modelo de oração. Não é uma repetição de fórmulas mecanicamente repetidas, sem alma, mas um diálogo espontâneo, vivo, confiante e humilde, respeitoso, que coloca diante de Deus tudo aquilo que lhe enche o coração. O salmista, no Salmo 138, invoca o Senhor e foi atendido em sua oração. Na segunda leitura, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14, vemos que a oração cristã tem sentido se brotar da consciência de termos sido resgatados por Cristo e a Ele pertencermos. No Evangelho segundo o evangelista São Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 13, Jesus reza e ensina a rezar com confiança de filhos. Lucas destaca sempre a visão de oração de Jesus. O texto não quer ensinar uma fórmula a memorizar e a ser memorizada e mecanicamente repetida, mas propor o espírito e o conteúdo fundamental de toda oração cristã. É diálogo de filho com o Pai. Em Mateus, no capítulo 7, nós vimos 7 pedidos e em Lucas 5. A introdução deste texto apresenta o contexto em que Jesus ensinou o Pai Nosso. Jesus estava rezando. Os apóstolos, impressionados, eles pedem: ensina-nos a rezar. E Jesus responde: quando rezardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. A oração Pai Nosso, que imagem temos de Deus? De um patrão exigente, de um juiz severo, do qual devemos ter medo? Deus é Pai e é nosso. Não apenas meu, é nosso. Quando se reza santificado seja o teu nome, que o Pai seja reconhecido por todos. Mas quando? Quando é ovacionado com sua palavra, ou aquela salva de palmas? Ou quando a salvação alcança o coração de todos os homens? Venha a nós o teu reino, reino de justiça, de amor e de paz, de liberdade, de fraternidade. Dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, o pão nosso de cada dia. Todos precisamos do pão e as coisas necessárias para uma vida digna. Isso não dispensa o nosso esforço e o nosso trabalho. Nosso, de todos nós. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é possível rezar o Pai Nosso tendo ódio no coração. Muitas vezes o amor e a união só são possíveis pelo caminho do perdão. Não nos deixeis cair em tentação. Sobretudo, o abandono da fé, dos projetos de Deus para alcançar o espírito do mundo, nas tentações do ter, do poder, do prestígio, do ter. Duas parábolas completam esse quadro. A primeira salienta a eficácia da oração perseverante, o amigo inoportuno, que é atendido. Pedi e recebereis. A segunda convida a confiança em Deus. Lembra o amor de pai para o filho. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Não basta rezar, devemos rezar como convém.
A oração deve unificar a vida de um homem com Deus, deve impregnar a vida de cada dia. Não é uma gaveta isolada. Que dizer de fórmulas milagrosas, das orações de poder, das orações comerciais? Dou se me deres em troca. Dos decepcionados quando não são atendidos. O valor da oração, ele não está condicionado. Não está condicionado ao comprimento, o tamanho das velas, ao número de vezes que repetimos, ao comprimento da fita, ao número de nós no barbante, à fórmula milagrosa, ao lugar em que fazemos, ao santo que invocamos. Mas o valor da oração está sim no espírito de fé e de amor com que nós fazemos a nossa oração. Rezar é um diálogo familiar com Deus que brota de um ato de fé e de um ato de amor e que nos leva a entrar no plano de Deus e dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezar não é apenas orar com os lábios, mas também com a inteligência, com o coração e com toda a nossa vida. Rezar requer um clima de amizade com Deus, como Abraão, ter consciência de que temos um Pai e não somos órfãos na vida. Temos tempo para rezar? Quando é que nos lembramos de rezar? Só nos momentos de apuro, como um pronto-socorro? Os apóstolos sentem a necessidade de orar e de aprender a orar porque viram como Jesus rezava. E você, pai ou mãe, reza profundamente com o seu Deus a ponto de provocar em seu filho o pedido: pai, mãe, me ensina a rezar? Estamos aqui reunidos porque acreditamos na oração. Ela está marcando de fato nossa vida, de modo a impressionar também os que aqui não vêm, percebendo em nós a alegria de alguém que se encontrou com Deus na oração. Se ainda não conseguimos, façamos nossa a oração dos apóstolos: Senhor, ensina-nos a rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.